Olá, estudantes do primeiro ano do ensino médio. Sejam bem-vindos a mais uma aula interdisciplinar para a implementação do currículo de Minas Gerais. Eu sou a professora Isabela, professora de Biologia, e essa é uma aula de Ciências da Natureza e suas tecnologias e tem como tema a origem da vida, né? Um tema que a gente tem muita curiosidade de onde, afinal de contas, surgiu a vida, né? Bom, na aula de hoje nós iremos analisar e discutir modelos, teorias e leis propostas em diferentes épocas e culturas para comparar distintas explicações sobre a origem, sobre o surgimento e evolução da vida na Terra e do universo com as teorias aceitas atualmente. Bom, a construção do conhecimento científico depende muito do contexto histórico em que ele é feito, tá? Por quê? Porque a gente tem em diferentes contextos históricos, diferentes culturas, diferentes níveis tecnológicos, tá? E isso é principalmente a questão da tecnologia, né? É um fator limitante, tá? Para a construção desse conhecimento. E às vezes a falta ou a inadequação de tecnologias faz com que a gente construa conceitos e ideias que são equivocadas, né? Por causa de observações que são limitadas, de métodos que são limitados e conclusões precipitadas, né? Bom, desta forma, desde a antiguidade até o século XVII, predominava a ideia de que os seres vivos pudessem surgir a partir de matéria sem vida. Olha que loucura, né? Então, muito antes da gente iniciar a nossa contagem atual do tempo, né? Em tempos remotos, antes de Cristo, essa ideia de que os seres vivos surgiam do nada, por exemplo, uma pedra poderia virar do nada um sapo, né? Ela predominava, tá, nas sociedades. E essa ideia perdurou por séculos. Olha que loucura, né? Hoje a gente já tem certeza que não é assim que acontece, mas eu vou contar para vocês como que aconteceu essa história. Antes, eu quero explorar junto com vocês esse termo, né, abiogênese. Então, esse a é um prefixo de negação, esse bio significa vida e gênese significa origem, né? Então, a abiogênese, origem da vida a partir de algo que não é vivo, tá? Essa teoria da abiogênese partia do princípio que existia uma força vital e que essa força vital é que era responsável por transformar, né, a matéria inanimada em vida, tá? Bom, essa abiogênese é também chamada de teoria da geração espontânea, tá bom? Ela foi, então, proposta por Aristóteles lá na antiguidade, né, antes de Cristo, tá? E vejam, gente, lá na frente, séculos depois, o Van Helmont, essas datas aqui estão invertidas, tudo bem? Ele viveu entre 1580 e 1644. Ele fez uma experiência que buscou sustentar essa abiogênese. Olha a experiência que ele fez. Ele colocou dentro de uma caixa de papelão, tá? Germe de trigo, roupa suja. Ele acreditava que naquela roupa suja e suada, né, tinha força vital, tá? E 21 dias depois, ele observou o surgimento de ratos. Aí, quando ele viu esses ratos dentro dessas caixas, ele falou assim, pronto, tá vendo? A vida surgiu a partir do suor, daquela força vital que estava ali dentro da caixa, né? Ele sustentou a abiogênese. Mas vejam, a gente não pode questionar esse experimento, né? Será que existe algum rigor científico nessa proposta? Bom, de fato, não tem nenhum rigor científico, né? E se vocês quiserem se aprofundar nesse experimento do Van Helmont, acessem aqui esse vídeo, acessem esse QR Code, que ele vai explicar com mais detalhes como que isso tudo aconteceu, tá? Bem, Francesco Redi viveu ali entre 1626 e 1698, tá? Ele é considerado o primeiro pesquisador a questionar a abiogênese, ok? E aí, para fazer esse questionamento, ele propôs um experimento que é conhecido como experimento do frasco de carne, tá? O que ele fez? Deixa eu trocar aqui a cor da minha caneta, vai ficar melhor. Então, ele colocou no frasco um pedaço de carne e manteve, olha só, esse frasco fechado,
tá? O frasco 2, ele também colocou um pedaço de carne e manteve esse frasco com uma gaze, tá? E essa gaze permitia troca de ar entre o ambiente externo e o ambiente interno do frasco. E no frasco 3, ele manteve, olha só, aberto, tá? O que o Red observou? Que no frasco 3 surgiram moscas que colocaram ovos e a partir desses ovos ele observou o surgimento das larvas, tá? No frasco 2, as moscas sobrevoaram esse frasco, mas por causa da presença da gaze, elas não conseguiram colocar ovos na carne. E no frasco 3, as moscas nem se aproximaram, porque afinal de contas, o frasco estava tampado, então não dava para perceber, né, cheiro ali da carne dentro desse frasco, tá? E aí, gente, o Red, com esse experimento, demonstra que a carne em putrefação não era capaz de formar vida, tá? Então, ele questiona essa abiogênese e coloca aí uma pulga atrás da orelha dos cientistas que defendiam essa teoria, né? Essa hipótese da abiogênese, tá? Bom, se você quiser aprofundar nesse experimento, no experimento do Red, você pode acessar esse QR Code aqui também. Bom, os cientistas da época até acreditaram nas conclusões do Red, tá? Só que aí entrou nessa cena histórica um cara chamado Anton van Leeuwenhoek, que viveu entre 1632 e, na verdade, ele viveu entre 1632 e 1723, e ele conseguiu desenvolver um instrumento capaz de demonstrar a existência de micro-organismos. Gente, até essa época, a gente não conhecia esse universo dos micro-organismos, né? Tanto que as pessoas adoeciam por exemplo, infecções bacterianas e a gente não tinha conhecimento do que estava causando, por exemplo, a morte dessas pessoas. A expectativa de vida era muito baixa, justamente porque não se conhecia modos de se resolver essas doenças, esses maus que acometiam as sociedades naquela época, tá? E aí, gente, tem um vídeo, tá, do Van Leeuwenhoek, que explica como que ele desenvolveu esse microscópio. Eu convido vocês para acessar esse vídeo também. E quando ele descobriu esse mundo novo, ele acabou voltando com essa ideia da abiogênese, mas não para os seres macroscópicos, tá? E sim para os micro-organismos. Então, os cientistas falaram assim, beleza, o Red demonstrou que as larvas de moscas só apareceram porque as moscas foram lá e colocaram ovos na carne, né? Mas e os micro-organismos? Ah, não. Então, os micro-organismos, esses sim, surgem, né, da matéria inanimada a partir da força vital. E aí entra nessa historinha, né, em tudo isso que eu estou contando para vocês, dois cientistas, tá? O John Needham e o Lázaro Spallanzani, e eles estabeleceram um debate científico em torno da biogênese e da abiogênese em relação aos micro-organismos. O que o Needham fez? Então, ele viveu aqui entre 1713 e 1781, tá? Ele colocou dentro de um frasco, que eu estou circulando aqui para vocês, ok? Observa que esse frasco está aberto, ok? Ele colocou um meio nutritivo, um caldo de carne, tá? Aqueceu esse caldo de carne, aguardou o resfriamento, beleza? E manteve esse tubo aberto. Após um tempo, ele observou dentro desse frasco, ele detectou a presença de micro-organismos, tá? O Lázaro Spallanzani olhou para o experimento do John Needham e falou assim, peraí, tem problemas no seu método científico, tá? Existe aí um equívoco que você cometeu, que foi deixar o frasco aberto. E outra coisa, o seu aquecimento foi insuficiente para esterilizar esse frasco. E aí, o Lázaro Spallanzani, então, propõe um experimento parecido, tá? Com o experimento do Needham, mas, observem,
ele ferveu o caldo nutritivo. Ele não apenas aqueceu, ele deixou esse caldo submetido ao aquecimento por muito mais tempo, chegando à fervura, tá? E aí, uma outra coisa que Spallanzani fez foi vedar esse frasco. Observem que a vedação, ela foi importante para manter esse frasco por um tempo com ausência de micro-organismos, tá? O problema é que o Needham falou assim com ele: quando você veda o frasco, você está tirando dali de dentro a força vital. Lembra da força vital? Né? Então, a força vital, segundo o Needham, essa força vital, tá? Segundo o Needham, vinha do ar. Então, quando Spallanzani fechou o frasco, ele argumentou dizendo que a força vital foi tirada e, logicamente, que não iam surgir micro-organismos. Qualquer semelhança com a atual realidade não é mera coincidência. A gente tem visto aí, né, debates na ciência em relação, por exemplo, a medicamentos para tratamento de Covid, né? Esses debates, gente, eles fazem parte da ciência, tá? Essas discussões ajudam a construção da ciência. E salvo as fake news que a gente vê atualmente interferindo muito nesses debates e também na decisão da população em usar esses medicamentos ou não, né? A gente vê que isso ajuda na evolução dos conhecimentos científicos, né? Então, a gente tem aí, por um lado, atualmente, cientistas que defendem alguns tipos de medicamentos que ajudam a tratar a Covid-19 e cientistas que dizem que não, que eles não ajudam. E cada um tem o seu argumento. O mais importante para a ciência é argumentar, tá? A argumentação, ela é a base da ciência, tudo bem? O que a gente não pode fazer para a ciência é se basear em achismos, né? Dentro dessa argumentação, a gente tem que colocar evidências, fatos, aquilo que a gente observa, aquilo que a gente testa. É assim que a gente faz uma ciência de qualidade, certo? Bom, Lázaro Spallanzani e Needham ficaram aí nessa discussão por um tempo, tá? E a biogênese e a abiogênese ainda continuou aí na mentalidade do pessoal daquela época. Vamos só relembrar aqui? A biogênese defende que a vida surge a partir de algo não vivo e biogênese, a vida surge a partir da reprodução de outros seres vivos, né? Uma curiosidade, sabe aquele experimento do Redd? Pois é, aquele do frasco de carne. A gente não conhecia até aquela época o ciclo de vida das moscas. E, meio que sem querer, o Redd descreveu esse ciclo de vida a partir da observação dos seus experimentos. A gente não sabia que existia uma fase de vida da mosca que ela era uma larva, tá? E aí ele fez essa descrição e foi, assim, um conhecimento construído meio que ali, sem querer, né? A partir das observações do Redd, tá? Bem, então esse debate sobre a origem da vida entre as teorias da biogênese e da abiogênese finalmente terminou com o cientista francês Louis Pasteur, tá? Que em 1862 realizou experimentos destinados a derrubar a abiogênese. Então ele estava exatamente com esse objetivo, né? E terminar com a ideia de que a vida surge por geração espontânea, né? Então, a principal hipótese dele é que a abiogênese não explica a origem da vida, tá? Então, ele dizia que ele ia provar que isso não acontece, né? E aí, gente, o que o Pasteur fez? Ele fez experimento parecido, de novo, com o Needham e o Spallanzani, tá? Mas aqui com algumas melhorias, beleza? Então, ele colocou
dentro de um frasco, vamos começar a analisar por aqui, dentro desse frasco, tá? Caldo nutritivo. O caldo nutritivo é importante para o desenvolvimento dos micro-organismos, ok? Aí, nessa segunda etapa, ele submeteu o gargalo desse frasco ao aquecimento e conseguiu fazer um gargalo curvado. Olha que interessante. O Louis Pasteur não vedou o frasco com uma rolha. Você sabe por que ele não fez essa vedação? Lembra o que o Niederhan falava sobre força vital? Segundo o Niederhan, a força vital vinha de onde? Ela vinha do ar, né? Então, o Louis Pasteur falou assim, beleza, eu não vou vedar, mas eu vou alongar esse pescoço para criar uma barreira realmente, não na forma de uma vedação, mas criar uma barreira para filtrar esse ar, dificultar a entrada desses micro-organismos que provavelmente vinham do ar, né? E aí, gente, olha que interessante. A água que ferveu aqui dentro, que foi submetida à fervura, tá? Ela acabou condensando em parte desse frasco, especialmente nas curvas do frasco, tá? Desse gargalo, ok? E acabou criando um filtro para esses micro-organismos que estavam ali presentes no ar. Hoje a gente sabe que eles estão presentes no ar, tá? Alguns dias depois, nessa etapa número 4, ele verificou o líquido, né, que estava ali dentro e não constatou a presença de micro-organismos, ok? E para garantir que ele não tinha tirado essa tal força vital, ele quebrou o gargalo e os micro-organismos acabaram surgindo. Qual foi a conclusão de Louis Pasteur? A conclusão dele é que a vida não surge a partir de matéria não viva, tá? Que os seres vivos surgiram ali porque eles invadiram a partir do ar, a partir do contato com o ar, aquele caldo nutritivo. Tudo bem? Vocês perceberam que eu falei para vocês toda uma história do pensamento abiogênico que acabou se transformando no pensamento da biogênese e até hoje é o que a gente acredita, tá? Que a vida não surge do nada, ela surge a partir da reprodução dos seres vivos. E aí eu gostaria de propor para vocês essa atividade que está aqui, para a gente poder sistematizar esse histórico do desenvolvimento das teorias da abiogênese e da biogênese. Vamos junto comigo? Olha só, a gente começou lá em Aristóteles, né? Lá na época da antiguidade. Ele é que provavelmente é o primeiro a propor o quê? A abiogênese, né? Então, a abiogênese foi proposta por Aristóteles. Quando? Na antiguidade, tá? Na antiguidade. Ele fez algum experimento? Você lembra se Aristóteles fez, né? Ele não fez nenhum experimento que tenha um rigor científico, tá? Então, ele ficou ali mais no campo hipotético, tá? E não passou muito para o campo experimental, tá bom? E aí, olha só, gente, lá em Van Helmont, o Van Helmont também defendia a teoria da abiogênese. Aqui nós já estamos falando aqui de século XVI, certo? Opa, agora sim, século XVI, ele fez aquele experimento da caixa, lembra? Aquele experimento da caixa, onde ele colocou germe de trigo, roupa suja, né? O Francesco Redi, o primeiro a questionar a abiogênese, né? A partir daquele experimento do frasco de carne. Ele propõe que, na verdade, a biogênese, ok. Ele propõe que, na realidade, os seres vivos surgem a partir da reprodução de outros seres viventes, né? E aí, vai complementando aí. Qual foi o experimento dele? Quando ele fez isso, né? E o Niederhan, e o Spallanzani, e Louis Pasteur. Ah, o Louis Pasteur é aquele que
definitivamente derruba a ideia da abiogênese, fazendo aquele experimento lindo, né, gente? Do frasco com o gargalo curvado, né? E esse experimento, vamos fazer um desenho aqui, com gargalo curvado. E esse experimento, ninguém até hoje o contestou, tá? Por isso, a principal ideia que a gente tem em relação à origem da vida é que os seres vivos surgem a partir da reprodução de outros seres vivos, ok? E aí eu quero te fazer um convite. Além de você fazer essa atividade de sistematização, eu quero convidar você a pensar sobre o que a gente aprendeu hoje e conectar a construção deste bloco, tá, com o próximo bloco. Porque a gente vai continuar tratando sobre como que os seres vivos surgiram, mas como que eles evoluíram ou não. Será que os seres vivos sofreram transformações ao longo do tempo? Então eu faço convite para você ficar aqui comigo, tá? Não vai embora não. Até logo!